Gênesis 41, verso 28. Pai do Senhor a todos os irmãos que chegaram aí, em nome de Jesus. Gênesis 41, 28 diz: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles haverão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Atenção. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos. E vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Para que a terra não pereça de fome. Queridos, a Bíblia diz que no tempo de José, quando ele já estava no Egito, devido a todas as séries de circunstâncias que o tirou de casa e o fez chegar até o Egito, agora ele está preso, mas cumprindo uma promessa. Deus faz com que Faraó tivesse um sonho, e este sonho não era a respeito de José, mas envolvia ele. E o sonho de Faraó o perturbou. O texto diz que ele ficou perturbado com este sonho, porque ele não sabia a interpretação dos sonhos e não ficou convencido pelas possíveis interpretações dos seus sábios. Então ele, muito angustiado, recebeu, a lembrança do seu copeiro, que, lembrando do tempo em que foi preso, teve o sonho discernido e interpretado por José, o qual ele o dá como uma sugestão de alguém que poderia trazer o conhecimento daquele sonho. Bom, Faraó é o imperador do Egito, de uma terra e de uma nação que era muito forte, mas não era a única nação. Havia várias nações, desde a Ásia, que naquela época também tinham muita força. A própria terra de Canaã, que também tinha certa força, porque lá tinha os gigantes que ali moravam, que viviam, que antes da conquista dos hebreus àquela terra, eles eram muito fortes, tão fortalecidos que enfraqueceram os espias quando viram a terra, mas viram os gigantes. Então, a terra de Canaã era uma terra também muito forte, onde tinham gigantes, e ela é uma terra que manava leite e mel. Todavia, o texto diz que para a nação do Egito veio uma revelação que Deus deu a um rei ímpio, a um rei que não temia a Deus, a um imperador que não tinha nada a ver com Deus, mas Deus deu a ele um sonho profético, aonde ele seria privilegiado com a revelação do futuro, do que iria acontecer no futuro. E então a Bíblia diz que José é a chave da interpretação daquele sonho para Faraó.
E a interpretação que ele deu para Faraó foi de que haveria 7 anos de fartura naquela terra. Se você observar o texto não diz que haveria fartura em todas as nações e em todas as terras. O texto diz que haveria fartura no Egito. No Egito. Mas a Bíblia também diz que os 7 anos de fome não seria só para o Egito. A prosperidade de 7 anos de fartura seria na terra do Egito, mas a crise de fome seria em toda a terra. Entendendo primeiramente isso, você vai perceber que quando Deus fala de fartura, não está falando de fartura em toda a terra, está falando de fartura no Egito. Mas quando ele fala de fome, está falando de fome em toda a terra. Então agora, ele recebe uma revelação do que vai acontecer nos próximos 14 anos. E por causa disso, junto com a interpretação, vem um conselho daquele que interpretou, dizendo, olha, você precisa entender que esta revelação não veio só para você ficar sabendo, é para você tomar algumas atitudes. E se você não sabe o que fazer, você precisa de alguém sábio para fazer isso. Então coloque alguém entendido, sábio, que possa organizar o seu país e organizar e se prevenir nesse tempo de vacas gordas, para que no tempo da crise não haja necessidade aqui no Egito. Então estabeleça governadores nas províncias, e em todas as províncias se recolha a 5ª parte, ou seja, 20% de toda a colheita que eles escolherem do trigo. E isto seja para o tempo das necessidades. Que coisa interessante. Agora você vai perceber que aonde foi que houve a provisão da fartura? Só no Egito. Nos outros lugares eram colheitas normais. Não tinha a fartura, tinha o necessário, tinha o que de semeado foi feito. Se vingava a 30 por 1, como diz a Escritura, 30, 60 ou a 100 por 1, né? Então a gente vai usar esse símbolo para dizer que lá no Egito era 100 por 1, mas nos outros lugares era 30 por 1, aquilo que era normal de semear e de colher. Agora você vai perceber que existe uma soberania de Deus, e aqui já é a resposta para você. Existe um ato soberano de Deus de mandar fartura, de mandar provisão, de abrir as portas para pessoas que muitas vezes nem crentes são, nem servir a Deus serve. E se você quiser entender isso, você pode escorregar na fé, como Asaf, no Salmo 73, olhando para a prosperidade dos ímpios, ele quase que se perde, porque ele não conseguiu entender por que pessoas que não servem a Deus prosperavam materialmente prosperavam muito. Existe uma soberania de Deus em ter escolhido o Egito para ter a terra da fartura. Nem José era do Egito, essa fartura poderia ser na terra de Jacó, poderia ser em tantos lugares, mas há um ato soberano de Deus de fazer pessoas prosperar mesmo sem pedir a Deus. Não dá para entender completamente Deus. Deus é soberano e Ele conhece o futuro, por isso a gente nunca vai poder entendê-lo. A gente tem que crer que Ele é bom e sabe o que faz, porque isso é princípio do caráter de Deus. Deus não é mau e nem injusto. A gente pode não compreendê-lo porque somos temporais. Deus é atemporal, é eterno. Ele vê o futuro, hoje e o passado ao mesmo tempo. Por isso, ele faz coisas que não entendemos agora, mas como Jesus respondeu a Pedro, entenderemos depois. Entenderemos depois. Então Deus escolhe o Egito para dar a fartura. Deus escolhe o Egito para prosperar. E ao mesmo tempo Deus dá agora a revelação para Faraó. Deu a revelação para Faraó e enviou o interpretador, deu o sonho para que Faraó entendesse o que Deus queria fazer com a terra do Egito. E então nós vamos entender aqui que precisamos aprender algumas coisas. Precisamos aprender aqui algumas coisas. Isso é muito sério. A primeira coisa que temos que entender é o propósito da fartura, o propósito da prosperidade, o propósito de Deus abrir as portas para você.
Irmãos, eu sei que há pessoas que estudaram, se dedicaram, pessoas que são organizadas e administradoras. Glória a Deus por você que é assim. E quem não é, aprenda a ser dessa forma. Glória a Deus por isso. Mas se Deus não mandar, se Deus não abrir a porta, por mais que você saiba, por mais que você seja uma pessoa inteligente, estudada, olha só quantas pessoas estudaram mais do que você, né? E não tem o que você tem. Olha quantas pessoas têm experiência e não tem o emprego que você tem. Olha quantas pessoas têm características melhores do que você, mas não chegou aonde você chegou. Então não é uma questão só de meritocracia, não é uma questão de, eu tenho porque eu... Não é. Em partes existe a sua cooperação, exatamente. Mas se Deus não edificar a casa, meu amigo, se Deus não te der o sol, se Deus não te der a chuva, se Deus não mandar a graça, para onde que cada um de nós podemos ir? Para lugar nenhum. O que poderemos ter se não tivermos o favor de Deus? Não teremos nada. Então, para já nós entendemos que se vivemos tempos de fartura, se vivemos tempo de ter as portas abertas, é porque tem um propósito de Deus. Mesmo para aquele que não é cristão, mesmo para aquele que não serve a Deus. Para Faraó a prosperidade veio, mas veio a prosperidade com um propósito. E o texto revela o propósito, e você haveria de ver comigo. As pessoas que são adeptas à teologia de prosperidade, que são materialistas, entenderia que essa revelação veio para deixar o Egito rico, para deixar o Egito bilionário, mandar no mundo inteiro. Essa seria a visão de alguém materialista, que ao ler as Escrituras, acha que Deus fez tudo isso para deixar mais soberbo ainda a Faraó. Não tem a ver com isso. Tanto é que Deus abate Faraó com 10 pragas e esmaga o exército todo no Mar Vermelho. Se Deus quisesse favorecer o Egito, não teria feito isso. Ao contrário. Deixe-me explicar o que o texto diz aqui. O texto diz, no versículo de número 35, se você quiser ver, e o 36. Olha só. E juntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo das mãos de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Esse versículo 35 está dizendo que no tempo da crise não haverá crise para quem entender o propósito da fartura. No tempo da crise, no mundo, não haverá crise para quem entender o tempo da fartura. Só que agora vem o 36 e diz assim, assim será o mantimento para provimento da terra. Agora já não é só Egito. Agora é uma provisão para a terra. Para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Irmãos, essa provisão ela não foi só para o Egito. Essa provisão foi para o Egito, mas também foi para toda a terra. Tanto é que a Bíblia registra que as nações peregrinavam para o Egito para comprar comida. Deixa eu te dizer, quando a fome chegou, as pessoas tinham patrimônios, né? Tinham alguns animais que não morreram, eles tinham tecidos, tinham ouro, tinham prata, tinham terras, mas na fome era uma crise onde a terra não produzia nada, então eles tinham equipamentos, tinham joias, eles tinham terras. E no tempo da fome não se dá para comer terra, não dá para comer joia, não dá para comer essas coisas. Então no tempo da fome tinha um lugar no planeta que tinha comida. Tinha um lugar no planeta onde havia misericórdia.
Havia um lugar onde eles poderiam extrair de lá aquilo que traria subsistência e não os deixaria morrer. E aí Deus esmagou o ego de todo mundo, até de Jacó. Jacó teve que mandar os filhos descer para lá, para buscar comida. E quando as pessoas chegavam no Egito, sabe o que acontecia? Celeiro cheio. Celeiro cheio. Celeiro cheio. E as pessoas conseguiam comprar e traziam sacos de trigo para suas casas. Por quê? Porque uma revelação de Deus. Se não tivesse essa revelação de Deus, escute, se não tivesse essa revelação de Deus, aonde eles iriam buscar comida, irmão? Aonde eles iriam receber uma provisão? Se Deus não tivesse dado essa revelação, o que seria de todo aquele povo no tempo das vacas magras? Então alguém pensa que a revelação foi para deixar Faraó rico? Não. Por que Deus escolheu Faraó? Isso não compete a mim e a você decidir. Ele escolhe quem ele quer. Mas ele, graças a Deus, escolheu alguém para dar revelação, para que este alguém obedecesse a direção de Deus e enchesse o seu celeiro, para que na terra não tivesse um morticídio, aleluia, de todos por conta da fome. Então aqui é a resposta de Deus para algumas pessoas, né? O tempo da fartura tem um propósito, Provérbios 30, versículo 24 diz assim: as formigas é um povo de pouco poder, são pequenos, mas tem grande sabedoria, porque as formigas ajuntam comida no verão. Ajuntam comida no verão para quê? Por causa do inverno. Qual o propósito do tempo de fartura? Provisão para o tempo de crise. Qual o propósito de Deus para o tempo de fartura na sua vida? Provisão para o tempo de crise. Algumas pessoas que estão me ouvindo, escute, que está vivendo crise agora, essa para você deve ser a última crise que você vai viver nesse aspecto material, porque Deus está falando para você agora. Deus está te revelando o propósito dele para um tempo de fartura que virá para a sua vida. Aprenda com a experiência desse tempo, porque depois desse tempo haverá fartura, e na fartura faça como as formigas. O que temos guardado para o tempo da crise? O que temos guardado para o tempo da crise é interessante, irmão. Sabe por quê? Porque há uma crise que acontece com várias pessoas, que hoje, graças a Deus, pelos tempos de fartura, e também pela parte em que a pessoa foi trabalhadora, foi dedicada, foi bem gestora, bem administradora, né? Mas sobretudo Deus abriu as portas para esta pessoa. Deus abriu e escancarou as portas para esta pessoa. Então essa pessoa viveu, seja ela cristã ou não. Deus abençoou como abençoou a terra do Egito, abençoou Faraó. Deus abençoou muita gente, que conseguiu comprar, escute, casa, conseguiu comprar terras, conseguiu comprar automóveis, conseguiu adquirir bens, fazer investimentos, conseguiu ter empresas e ter os seus negócios estabelecidos. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. E que muita gente aprenda com essas pessoas a ser empreendedoras, a serem pessoas investidoras, a serem pessoas organizadas, administrativas, pessoas de boa gestão. Que quem não tem, aprenda com quem tem feito isso e quem tem crescido e prosperado. Mas entenda, quando chega tempo de crise, eu me recordo da juíza Teresa, aposentada, e hoje ministra do Evangelho, dizendo que num tempo em que ela era juíza, ela conseguiu, pelo seu trabalho, evidentemente, estudou para isso, conseguiu, de forma, ao longo dos anos, alguns patrimônios, como a sua casa própria,
comprou outra casa, comprou alguns, ela falou de 4 na época, 4 terrenos, bons terrenos, né? E, evidentemente, alguma coisa ela guardou também no banco. Só que a sua filha se casou com um rapaz trabalhador, um homem de Deus, mas logo após o casamento, e depois de investimentos, o casório, né, casa que não tinha, e a casa agora ela tem que ser parcelada para pagamento, e etc, etc, e escola, e criança que já estava chegando, e toda aquela questão, o rapaz fica desempregado, e na área dele ele não consegue um emprego, e houve uma crise para a filha, e para o seu marido, né? E aí ela conta nesse testemunho, irmãos, eu estava presente ouvindo dela e a conheço pessoalmente, eu e minha esposa. E ela disse: minha filha, você não vai baixar, fica tranquila, eu vou mandar tudo que faltar para você, eu vou depositar. Queridos, a crise da filha, desse casal, durou alguns anos. E o rapaz não tinha a ver com preguiça ou coisa parecida, é que as coisas não davam certo, ele não entendia. Era um negócio extraordinário, não entendia. E ela manteve, irmãos, e ela manteve todo mês mandando tudo o que precisava, desde o pagamento das contas, as provisões de alimento da criança. No testemunho ela diz que zerou o banco que ela tinha guardado, e então ela pega um dos terrenos e vende. E eu lembro que ela contou que orava muito a Deus, Deus ajuda, o que está acontecendo? E eles não conseguem, e eles estão procurando e as coisas não dão. De repente, irmãos, o dinheiro do terreno foi embora e ela vende outro terreno. E ela começa a entrar em crise com Deus por causa disso. Deus, eu sou tua serva, estou orando, eles estão na tua presença. O que está acontecendo? E etc, achando e tudo. E quando ela vende o terceiro terreno, salva a memória, não sei se é o terceiro ou se era o quarto terreno que ela vende, que ela conta no testemunho, Deus responde para ela e diz: minha filha, para isso eu te dei fartura. Para isso eu te dei fartura. Para que na crise da sua filha não faltasse. Você falou tanto de Deus para ela, você tanto ensinou sobre este Deus provedor para ela. Você tanto investiu nela para acreditar de que Deus é provedor, e agora você está se queixando daquilo que eu no tempo de fartura te dei, para que na crise você pudesse dizer para ela: não vai ter crise para você, porque Deus me deu fartura, e eu entendi o tempo da fartura e guardei e poupei. E agora que nós estamos, e agora que as suas reservas estão sendo usadas para esse tempo de crise, por que você está entristecida? Imagine se eu não tivesse te favorecido na faculdade, se eu não tivesse mandado provisão para os seus pais pagar a faculdade. Imagine se eu não te desse provisão para as portas se abrir, para que você tivesse o seu trabalho. Se durante esse período eu não tivesse te dado saúde, não tivesse te dado nada. Então eu te dei tudo isso para que agora, como juíza aposentada, que soube viver bem o tempo da fartura, pudesse dizer para tua filha: filha, fique tranquila, porque no tempo da fartura eu entendi o propósito de Deus, e por isso nem você, nem seu marido, nem seu filho, meu neto, vai viver a crise. E quando, antes de terminar os recursos dela, no testemunho ela diz que Deus abriu as portas para o seu genro, Deus abriu a porta para aquela família, e ela foi abençoada. Depois de algum tempo ela recuperou um terreno, foi recuperando tudo. Ela hoje viaja o Brasil todo, dá palestras, fala sobre esse assunto e vários outros, e ela entendeu que Deus fez com ela aquilo que fez com o Egito. Fez dela a pessoa escolhida para se tornar o celeiro de quem teria necessidades. Deixa eu te contar uma coisa. Não fique triste porque alguma coisa da sua reserva está sendo usada agora. Não fique angustiado porque alguma coisa das suas reservas estão sendo agora esvaziadas. Não. Para isso Deus te abençoou. Para este tempo Deus te deu fartura. A Bíblia diz, Atos capítulo 11, versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que havia de vir uma fome em todo o mundo. No tempo da igreja primitiva, Deus levanta um profeta lá em Antioquia e diz assim: olha, vai ter uma fome aí em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo 29 diz assim, de Atos capítulo 11: e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Quando chegou o tempo da crise, irmão, um monte de crente que aceitaram a Jesus, que estava na presença de Deus, estavam em fome e necessidade. Estavam em fome e em necessidade. Mas Deus levanta um profeta para avisar dessa fome. Irmãos, é muito importante que você ouça a voz de Deus. É muito importante, irmãos. É muito importante. Porque você há de aprender, ouvindo a voz de Deus, ou vai aprender, né, as consequências de não ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que os irmãos os irmãos que entenderam o propósito antes da fome, sabe o que fizeram? Pouparam. E sabe o que eles fizeram? Eles ajuntaram o que eles podiam ajuntar e enviaram essa provisão. Deixa eu te contar uma coisa. Como é que a terra está passando por fome? Esses irmãos têm alguma coisa guardada. Qual é a ideia? Eu não vou dar nada para ninguém, vou guardar para mim. Eu não sei quanto tempo vai durar essa fome. Eu não vou dar nada para ninguém não. Isso aqui é meu celeiro. Vou garantir o meu aqui, meus filhos, não vou dar para ninguém não. Olha que coisa interessante. A igreja se reúne e os irmãos que tinham celeiro, que tinham algo guardado, eles ajunta o que pode e manda para os irmãos que estão na Judéia. Aí você há de dizer, qual a mentalidade, qual é o raciocínio lógico de estamos vivendo em crise? Me convença, por favor, pastor Elton, como é que no tempo de crise eu vou botar em risco a minha família, tirando do pouco que tenho para ajudar os outros? Deuteronômio, capítulo 14. Aliás, Deuteronômio capítulo 24. Eu tenho vários textos para colocar, mas eu só quero um pela revelação da mensagem, da palavra. Deuteronômio 24, versículo 19. Quando no teu campo, escute, colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a pegá-lo. Para o pobre, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Aí escute, olha só essa parte. Ele está dizendo assim, ó, você vai viver um tempo de fartura a ponto de você atar os molhos de trigo, certo? E esquecer um molho de trigo lá no campo. Aonde que na hora da crise você esquece 10 reais em algum lugar, irmão? Aonde que tu esquece? Tu fuça os bolsos tudo antes de lavar roupa, não é assim? Você não esquece na carteira, você não esquece em canto nenhum 5 reais, você não esquece no tempo de crise. Mas esse é um tempo em que é possível e está registrado na Bíblia, ó, quando tu esquecer, porque parece que Deus vai permitir você esquecer que tem um dinheirinho guardado ali, que você tem um negocinho aqui, que você tem alguma coisa. Um dia a irmã, ela tá aí, eu não vou citar o nome dela não, para não expor ela, mas ela contou para mim, ela disse assim, pastor, eu fui viajar para comprar umas coisas, porque eu vivo de comércio, e aí o dinheiro acabou, e eu fiquei desesperada, de repente eu abro um cantinho da minha bolsa, achei 700 reais. A Leliane tá rindo aqui, ó. Leliane tá rindo. Achou 700 reais. Eu não sabia que eu tinha guardado 700 reais aqui. Oh, bendito seja Deus. Irmãos, tem momentos que você vive momentos de fartura que é capaz de você esquecer coisas que você tem. Dinheiro que tá aqui, dinheiro que tá lá, não sei o quê. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Quando tu esquecer, não volta não. Porque esse dinheiro foi esquecido com o propósito de Deus. E esse propósito de Deus era para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Ai, meu Deus. E aí você vai dizer assim, pastor, qual é a lógica? Qual é a lógica que eu não entendi? Termina de ler o versículo. O versículo 29, o versículo 19 de Deuteronômio 24 diz assim, ó. Quando tu se esquecer o molho no campo, não tornarás a pegá-lo. Para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva
para o órfão será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Ele está dizendo assim, olha, eu te dou fartura no tempo de fartura com propósito, para na hora da crise você usar para você e usar para os necessitados. Então ele está dizendo assim, se você só usar para você e não usar para os necessitados, eu não abençoo a obra das tuas mãos, mas eu abençoarei as obras das mãos daqueles que socorrerem os necessitados. No tempo de crise agora, nós temos que fazer essa primeira reflexão, e eu já vou encerrar. E essa reflexão é, para que Deus me abençoou? Para que Deus abençoou a minha vida? Para quê? Tem irmãos escrevendo aqui, ó, lá de Campinas, dizendo, já aconteceu isso comigo. Acho que ela esqueceu o dinheirinho em algum canto. Irmãos, é muito sério e é muito forte isso. Então escute. Primeiro, você tem que terminar essa reflexão aqui comigo, entendendo o propósito da prosperidade, o propósito do tempo de fartura, quando Deus abre a porta do emprego, abre a porta na tua empresa, que as vendas acontecem, que as coisas começam a vingar. Não tem a ver com deixar você inchado, eu sou melhor, nada disso. Tem a ver com Deus te dar o privilégio de se preparar para o tempo de crise. Sofre comigo e recebe essa revelação. Aí vem agora a última. Para os que não guardaram nada. Para os que não guardaram nada. O que nós podemos aprender aqui? E aí eu vou encerrar. Para os que não guardaram nada. Para os que viveram momentos bons e não aproveitaram. Cabe agora reflexões. A primeira reflexão é: a crise que você está vivendo agora é uma provação ou é uma colheita do que você tem vivido? Vou repetir. Não dá para entender na primeira vez que eu falo isso. A crise que você está vivendo tem a ver com uma provação de Deus? Ou tem a ver com uma colheita da vida que você tem vivido? Porque é possível que alguém esteja passando por crise, mas é uma pessoa direita, é uma pessoa fiel, mas por propósito divino Deus esteja permitindo uma provação sobre você, como aconteceu, por exemplo, com Jó. O que ele fez de errado? Nada. Ele só fez tudo certo. Mas sobre ele veio uma crise. E olha que a crise veio só para ele. Na nossa aqui, não. Essa veio sobre toda a terra. É mais difícil entender quando a prova só vem para você. Mas quando ela vem para muita gente, fica fácil. Agora, reflita aí. Pastor, como é que eu posso saber se o que eu estou vivendo é uma provação de Deus ou se é uma colheita da vida que eu tive? E você sabe, você só colhe o que planta, né? Então, se você planta vento, colhe tempestade. Se você planta maçã, você não vai colher jaca. Diga-se de passagem, muito obrigado, pastor Vitor, tem uma ali me esperando. A reflexão é essa. A resposta é simples. Como está a sua vida com Deus? Antes da crise, como estava a sua vida com Deus? Como estava a sua vida com Deus? Porque você já pode matar a charada agora, só nessa primeira pergunta minha. Como estava a sua vida com Deus? Você não tem direito, aquelas pessoas que não estavam bem com Deus. Estou falando que está bem com a igreja, estou falando que está bem com Deus. Pessoas que não estão bem com Deus, pode até estar na igreja, mas não está bem com Deus. E aí agora precisa de Deus. E agora? Você bate na porta lá, ó, Deus está dizendo, onde é que você estava?
que eu não te vejo, você não adora, você não ora, você não me obedece, você não está na minha presença. Agora, na necessidade, você lembrou de mim? Olha a reflexão. Como é que está a sua vida com Deus? Alguém na sua casa pode ter deixado, né, de adorar, de buscar, de estar na presença de Deus, até de ir para a igreja. Cabe agora você refletir. Porque se você refletir, você pode chegar à resposta. E qual a resposta? Ou é uma provação, ou é uma colheita. E aí você sossega. Sossega, que eu vou te dar o remedinho daqui a pouco. Caso seja um, caso seja outro, eu vou te dar o remédio de Deus. Mas você tem que entender qual é o seu caso. O seu caso é qual? Reflita. Você não tem cometido pecado, irmão? Presta atenção. Você não machucou a santidade de Deus, minha irmã? Antes da crise, você não machucou a santidade de Deus? Você não abandonou os princípios de Deus? O que você fez no final do ano passado? Quando começa essa Covid-19, o que é que você fez no final do ano passado? O que é que você fez nesse tempo de verão, de carnaval? Reflita aí. Reflita. Provérbios vai nos dar uma resposta. Porque se você entende que está sendo provado por Deus, pastor Elton, olha, eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho lutado para não errar com o Senhor, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, há umas falhinhas aqui e ali na minha vida, mas em mim há temor, eu não saio da presença de Deus, eu busco o Senhor, sou temente, tento obedecer, praticar tudo. Glória a Deus. Provavelmente, se isso é verdade, você está sendo provada, você está sendo provado. E Deus te prova para te aprovar. Fique tranquila, Deus está te vendo. Ele te prova, mas Ele não te abandona de forma nenhuma. Fique em paz. Talvez você não vai ter o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. Vai ter o que você precisa. E para você que já percebeu que você está colhendo, para você que percebeu, pastor, para mim não tem jeito, acabou minha vida, né? Não. Depende de você. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 28, verso 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Mas, graças a Deus, que o versículo não acaba aqui. Olha só o que diz depois da vírgula. Mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Aleluia. Aleluia. A misericórdia está disponível para você que está na crise. Para você que antes da crise tenha errado e falhado com Deus, na sua fidelidade, na santidade, errado com Deus, com a sua família, com a igreja. Você que falhou, você agora entende que existe uma lei, ela é para todos. Plantou, vai colher, meu irmão. Plantou, vai colher, minha irmã. Mas Deus é tão bom que permite que a misericórdia dele nos salve na hora da crise. Se não tivesse dentro de um apartamento aqui, tu ia ver eu explodir aqui dentro, de graça que eu estou sentindo. Por isso que eu tenho que voltar para os cultos, que uma hora dessa eu estava saltando lá. O que eu faço para alcançar essa misericórdia, pastor? Confessa. Confessar significa assumir a culpa. Assumir a culpa.
Eu sou culpado. Eu sou culpada. Assuma a culpa diante de Deus. Deixa de ser vítima. Senhor, olha pra mim, o que eu tô passando, pai. Ei, assuma a sua culpa. Faz igual o publicano, bate no peito. Nem tinha coragem de olhar para o alto na oração e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Deus disse: vai voltar justificado. Não veio com bababá, com quiquique, com desculpazinha de ser humano. Ele sabe da culpa dele e pediu uma misericórdia, se humilhou. Então quem se humilha alcança a exaltação de Deus, irmão. Confessa a Deus. Diga: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Senhor, eu tenho falhado assim. Detalha, meu irmão. Quem tem me ouvido sabe perfeitamente que é o que eu pratico. Eu posso não ser perfeito, mas depois dos meus defeitos, eu sei assumir todas elas. Detalhe a Deus. Diga assim: Deus, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei assim. Confessa, assumindo a sua culpa, dizendo: Deus, eu tô errado aqui, eu tô errado aqui, eu tô errado aqui. Eu falo demais, eu brigo, eu faço assim, eu faço assado, e eu errado, eu administro errado, eu gasto dinheiro, e eu não sou fiel, não dou dízimo, não dou oferta, eu falo na igreja, e falo mal dos outros, e não sei o que, não sei o que. Confessa. Deus já sabe, tá? Só para você ficar assim tranquilo e tranquilo. Deus já sabe tudo que você fez de errado. Mas só que Ele quer que você assuma a sua culpa. Confessar é assumir. É dizer: Senhor, não é só tu que sabe dos meus erros. Eu também estou consciente dos meus erros. Aí você deu o primeiro passo. Assumiu a culpa. Assumiu a culpa. Senhor, eu confesso. Sou culpado. Eu sou falho. O ladrão da cruz disse: estamos aqui porque merecemos. Irmãos, é Deus. É Deus falando com você. É Deus falando comigo, com você. É Deus falando conosco. Segundo, deixa. Assumir a culpa é um desafio. Agora deixar, aí já é outro passo. Porque a misericórdia implica em você confessar e você deixar. Porque confessar é algo que pode ser de boca, mas não ser de coração. É algo que pode ser religioso. Senhor, me perdoa. Oh, Pai, lágrimas de crocodilo. Oh, Senhor. Irmãos, a gente é humano. A gente sabe que por fora nem sempre é o que está por dentro. Agora, Deus conhece você por dentro. Deus conhece a cada um de nós por dentro. E é por isso que corremos o risco de julgar errado o outro, porque a nossa capacidade perceptiva, ela só vai até a nossa aparência. Por isso que até o profeta Samuel errou, dizendo: esse aqui que o Senhor vai consagrar? Não, Samuel, não é esse aí que eu vou escolher para rei, não. Você está olhando pelas vistas, mas eu olho o coração da pessoa, eu olho ele por dentro. Não é esse que eu escolhi para ser rei. Tem aparência de rei, né? Esse aí, né? Tem rosto bonito, altura, né? Forte, mas eu não escolhi ele não. Porque eu conheço o coração dele. Agora eu conheço o coração de um que não tem cara de rei, nem tamanho de rei. Mas esse é o que vai ser rei. Corre o risco de você achar que quem é sincero, talvez não seja tão sincero. E quem você acha que é religioso, meu Deus, essa pessoa é falsa, essa pessoa não é verdadeira, corre o risco de você estar pecando. Por isso que Mateus 7, versículo 1 diz: não julguem. Não julgue, porque você vai ser julgado. E julgar é um pecado. Então a melhor coisa que você faz é julgue a si mesmo. Julgue a si mesma. E agora que você julgou e que você entendeu qual é o seu caso, simples. Se é aprovação, faça igual Paulo. Deus, tira de mim, ele disse. Não, filho, não vou tirar esse espinho, porque esse espinho é uma prova. Eu vou te dar graça, e a minha graça te basta.
Para quem está sendo provado, a graça de Deus te basta. Agora, para quem está colhendo o que plantou, confesse. Confesse. Confesse e deixa. Abandona essa prática. Deixe. E a Bíblia garante que você vai alcançar a misericórdia.